Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Hoje nós vamos para a aula número 2 sobre radiciação. E se você não assistiu o meu primeiro vídeo, a aula número 1, vai lá no meu canal, assiste e volta aqui para poder continuar com o assunto. E se você não é inscrito no meu canal, curta, comente e compartilhe. Vamos lá? Então vamos para a parte de simplificação de radicais. O que é que você precisa saber para simplificar? Galera, eu tenho aqui 10 elevado ao cubo. A primeira coisa que vocês vão observar é o meu índice. Quando não tem nada, você já sabe que vale 2. A simplificação ela vai acontecer no momento em que eu distribuir esse expoente, o valor desse expoente relacionado ao meu índice. De que forma? Bom, para eu transformar o 3 no 2, eu sei que 3 é 2 mais 1. O que que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha raiz, tá? Deixo o quadrado aqui. Se é 2 mais 1, eu vou pegar primeiro o 2. Vai ficar 10 elevado a 2, para que eu possa igualar o expoente ao índice, vezes, novamente a raiz, deixo o 2 aí. E para finalizar, eu falei 2 mais 1. Então, 2, falta mais 1 para chegar ao 3. Então, aqui vai ficar valendo 1. Lembrando que se eu não tiver nada aqui no meu expoente, automaticamente você já sabe que vale 1. Então, 2 mais 1, 3. Por quê? Porque o meu índice maior aqui é número 2. Então, eu tenho que fazer de uma forma com que o meu expoente ele fique exatamente de acordo com o meu índice. Feito isso, qual é a regra? Eu vou cortar o 2 aqui e a parte do meu índice. Também está na minha aula passada. Eu explico essa propriedade, que é bem fácil, que você pode eliminar o expoente e o índice. Feito isso, no momento em que eu corto, o 10 ele fica sozinho. E essa raiz aqui eu vou repetir. Tá vendo? Então, 10 elevado ao cubo, na simplificação, é a mesma coisa que 10 raiz de 10. O exemplo daqui de baixo é a mesma coisa. Preste atenção. Aqui é 7 e aqui é 3. Eu tenho que fazer com que 7 ele seja dividido, no caso, destrinchado, de uma forma que chegue a 3. 7 é a mesma coisa que 3 mais 3 mais 1. Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Repete o índice, então vai ficar 2 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 3. 3 mais 3, 6. Falta 1 para chegar a 7. E aqui a gente vai ter, repete o índice, 2 sozinho. 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Feito isso, ó, igual com igual corta, igual com igual corta. Então, esses dois resultados aqui, eles vão ficar fora da raiz. Se eles estão fora da raiz, eu posso fazer a multiplicação normalmente. 2 vezes 2, que vai dar 4. E essa última raiz eu não posso fazer nada, então eu vou repetir. Viu como é fácil? Nesse caso aqui eu tenho dois produtos. Mesma coisa, eu já sei que meu índice aqui vale 2. Só que eu tenho aqui bases diferentes, então eu vou ter que fazer separadamente. Esse e esse. O que, que você pode fazer aqui? Você vai repetir a raiz. Bora trabalhar primeiro com 2. Então eu vou ficar com 2 ao quadrado, porque 3 é a mesma coisa que 2 mais 1. Vezes raiz de 2. Então, ó, galera, 2 mais 1, 3, tá vendo? Vezes, sempre colocando vezes, tá? Isso aí é um produto. E esse 5 elevado a 4, 4 é a mesma coisa que 2 mais 2. Então, a gente vai ficar com 5 elevado ao quadrado, não é isso? Vezes 5 elevado ao quadrado. Então, ó, vamos pegar aqui o 3. 2 mais 1, 3. E para o 5, 2 mais 2, 4. Agora a gente vai fazer o cancelamento. Eu posso cancelar esse e esse. O único que vai sobrar é a raiz de 2. Então, esse e esse vão ficar fora da raiz. Eu posso multiplicar? Posso. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5,
50. Quem sobrou aqui? Raiz de 2. Viu como é fácil? Nesse caso daqui, a gente tem 75. Ele não está em bases pequenas, né? Ele tem uma base aqui, que é o radicando, que é muito grande. O que é que eu tenho que fazer? Existe uma forma chamada de simplificação. A simplificação, galera, eu vou começar, ó, passando a barra, tá vendo? E vou começar a simplificar pelo menor número possível. Como ele não é par, ele não é por 2. A gente vai para o próximo número. Eu tenho que saber se ele é por 3. E professor, eu não sei não se é por 3. Tem uma regrinha simples. Eu vou somar os dois números. Se a soma deles for divisível por 3, significa que ele é divisível por 3. Então, ó, 7 mais 5, 12. 12 é divisível por 3? Sim. Então, indica que ele é dividido por 3. A gente vai ter, ó, 75 dividido por 3. Pego 7 e pego 3. 7 dividido por 3, o número mais próximo é o 2. Agora a gente faz a propriedade inversa. 2 vezes 3, 6. Então, menos 6. 7 menos 6 dá 1. Baixa o 5. Agora a gente tem 15 dividido por 3, que vai dar 5. 5 vezes 3, 15. Menos 15, que vai dar 0. Então, a gente tem 25. 25 ele não pode ir por 3. Lembra do que eu falei? Todo número terminado aí, nesse caso, por 5, ele vai ser por 5. 25 por 5 vai dar 5. O próprio 5 é por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5, que vai dar 1. O que eu tenho aqui? Eu tenho 5 duas vezes. Então, eu vou ter 5 elevado ao quadrado vezes, quem sobrou aqui? O 3. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores aqui e vou colocar aqui dentro da raiz. Não se esqueçam, o 75 está dentro da raiz. Então, eu sou obrigado a colocar isso aqui também dentro da raiz. Então, bora pegar o primeiro aqui, que é 5 ao quadrado. Ó. Raiz de 5 ao quadrado vezes, quem sobrou aqui? O 3. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui? O cancelamento. Cancela aqui, o 5 fica fora da raiz e eu vou repetir raiz de 3. O que eu consigo enxergar com a simplificação? A simplificação, eu tenho que pegar o meu expoente e distribuir relacionado ao meu índice. Você tem que respeitar isso daqui. Se meu índice aqui é 2, eu tenho que separar isso aqui de 2 em 2. Se meu índice é 3, eu tenho que separar de 3 em 3. Se meu índice for 4, de 4 em 4. Se meu índice for 5, de 5 em 5. Então, você tem que respeitar o índice, tá bom? E aí, nesse caso, quando você tem um valor muito grande, como 75, ou qualquer outro valor, a opção que você tem é fazer a fatoração dele. Feito isso, você pega os valores, não se esqueçam de colocar dentro da raiz, para você fazer o cancelamento e achar o valor, ok? E vamos agora para a introdução de um fator externo na raiz. Assim como um valor que está dentro da raiz, ele pode sair, a gente também tem o que está fora da raiz, ele voltar para dentro da raiz. E é bem simples, prestem bem atenção. O que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir logo a minha raiz, vou colocar o pontinho de vezes, não pode esquecer que isso aí é um produto, e a gente vai pegar o valor que está do lado de fora, vai colocar dentro da raiz e vocês vão ter que tomar cuidado com o expoente. Ele que está do lado de fora, ele sempre vai entrar com um valor que for a minha parte aqui do indicador. Esse meu indicador aqui, ele vale, você sabe que vale 2. Então, o que acontece? O 5 também vai entrar elevado ao quadrado. Ou seja, o meu índice daqui, ele é um fator decisivo para saber de como esse número vai introduzir dentro da raiz. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Raiz de 3 vezes 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 25. Então, raiz de 25 vezes 3, 75. E a gente fez um exemplo desse, né, mostrando que ele fatorado vai dar isso daqui. Vamos pegar aqui agora com letra. A gente repete o B vezes, coloca o vezes. O A está do lado de fora, a gente coloca dentro.
e a gente vai observar que o índice dele vale 2. Então, o A também vai entrar ao quadrado. Aqui nesse caso, galera, B vezes A não são números, são letras, né? O que eu posso fazer como resposta é repetir ele mesmo. Só que assim, é bom que vocês prestem atenção. Quem terminar aqui com essa resposta não está errado. Mas não se esqueça que no alfabeto a gente sempre coloca a resposta na ordem que o alfabeto segue. Então, primeiro vem o A, não é isso? Depois vem o B. Eu só fiz inverter por conta da sequência do alfabeto, ok? Aqui nesse caso, a gente repete o 10 vezes. O 2 está fora, a gente coloca dentro e agora meu índice vale 3. Então, o 2 vai ser elevado a 3. Tá vendo? Que é igual, a gente repete o 10 vezes. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Então, a raiz vai ser 10 vezes 8, 80. Aqui no de baixo, a gente vê essa sopinha de letras aqui, mas é bem fácil. Ó. A gente repete a raiz, né? Ah, um outro detalhe. Como aqui é índice 3, não pode esquecer de colocar o índice dele. Aqui não precisa porque ele é quadrado, né? Quando não tem nada, ele já indica 2 automaticamente. Nesse caso aqui é a quarta potência, então a gente repete o 4. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai repetir o A vezes todas essas letras daqui, elas vão entrar. Pode colocar o vezesinho. E todas elas terão que ser elevada à quarta potência. Porque o que está fora entra relacionado a meu índice. Nesse caso aqui, não precisa organizar, porque ele já está na ordem A, X, Y, Z. Então, recapitulando, a gente pega o valor que está fora, coloca para dentro da raiz de acordo com o que o meu índice indicar. Se ele é quadrado, a letra ele entra também elevado ao quadrado. Se ele é o cubo, ele vai ser elevado ao cubo. Lembrando que eu posso ter qualquer valor maior do que 2. Então, você vai só observar quem é meu índice e introduz na raiz. Valeu! E vamos agora adicionar 2 ou mais radicais. E aqui a gente vai trabalhar com as operações. Né? Aqui vocês vão observar que vocês têm a subtração e a soma ao mesmo tempo. Bom, o que, que vocês devem observar aqui? Observem que as minhas raízes são todas iguais. Não me importa quem está do lado de fora. O que me importa aqui são as raízes. O que? Além deles terem o mesmo radicando, se vocês observarem também os índices, eles também são iguais. Então, com isso, eu posso fazer a minha soma ou a minha subtração de uma vez só. E como é que a gente faz isso? Ó, eu posso repetir aqui a raiz de 2, e aí eu vou fazer a conta, as operações normalmente. Ó, 7 menos 5 dá 2. 2 mais 3, 5. Ou seja, eu vou apenas mexer na minha soma com quem está fora da raiz. E a raiz eu vou repetir. Você não pode pegar e fazer 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Está errado. No caso da soma e da subtração, vocês vão observar a raiz, vai repetir ela e vai fazer as operações apenas com quem está fora da raiz. Eu posso fazer tudo de uma vez, porque as minhas raízes são exatamente iguais. Não só o radicando, como também o índice. Então, 7 menos 5 dá 2, 2 mais 3, 5. Aqui nesse caso, observem que aqui eu tenho raiz de 3, aqui eu tenho raiz de 5, raiz de 3 e raiz de 5. Você só vai poder somar ou diminuir aquelas raízes que são iguais. Então vamos começar com a raiz de 3. Quem eu tenho aqui? Eu tenho 4 raiz de 3 e tenho mais 2 raiz de 3. Eu só posso fazer a operação entre eles dois, porque os outros dois é raiz de 5 e eu não posso mexer. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir a minha raiz de 3 e vou fazer 4 mais 2. Então, 4 mais 2, 6. Feito isso, eu já fiz esse e já fiz esse. Sobraram esses dois aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó, como eu tenho esse com esse, eu vou ter menos 2 com menos 8. Vocês também não podem esquecer que o sinal de cada número está na frente. Então, se você esquecer esse menos ou esquecer esse menos, vocês acabam errando. Então, vocês vão pegar ó, exatamente tudo isso aqui
e tudo isso aqui. E aí vamos fazer menos 2 com menos 8, menos 10. Quem é a raiz? A raiz é 5. Aí fica bem fácil, né? Posso fazer alguma coisa aqui? Não, porque as raízes são diferentes. Se elas fossem iguais, ok, faria mais uma vez a sinalização. Nesse caso daqui, ele não está destrinchado. Você vai ter que destrinchar os valores 50 e 18. Observe uma coisa, vou chamar atenção para isso. Observando esses dois primeiros exemplos. Observe que dentro das raízes eu tenho 2, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 5. O que que me remete o 2 e o 3 e o 5? Lembra dos números primos que a gente começa? A gente vai ter o número 2, número 3, número 5. Números primos são aqueles números divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, esses números que ficam dentro da raiz são exatamente esses números, tá? Então, esse 50 e esse 18, quando você fatorar ele, lá no finalzinho ele vai resultar ou numa raiz de 2, ou uma raiz de 3, ou uma raiz de 5, ou uma raiz de 7, de 11, e eu vou provar isso para vocês. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou achar a raiz de 50. A gente vem para cá, pega o 50 e a gente vai fatorar. 50 é par. 50 dividido por 2, 25. 25 só pode ser pelo próprio 5. 25 por 5 é 5 e o 5 vai ser por ele mesmo. Então, 5 por 5 vai dar 1. Passo o traço, eu tenho 5 duas vezes, vezes o 2 sozinho. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou colocar dentro da raiz. Então, vamos fazer aqui embaixo, ó. Raiz. Primeiro eu tenho 5 elevado ao quadrado, vezes a raiz de 2. Olha como é fácil. Quem vem na frente agora? O mais. O próximo é 18. Então, a gente vai pegar 18, vai fazer a mesma coisa, por 2. 18 é par. 18 por 2 vai dar 9. 9 é por 3, não é isso? 9 por 3 dá 3. E o 3 é por ele mesmo, que vai dar 1. Passo o traço, eu tenho 3 duas vezes, tá vendo? Vezes, quem sobrou aqui? O 2. Então, eu vou pegar isso daqui e vou colocar dentro da raiz. Então, vai ficar 3 ao quadrado vezes raiz de 2. Feito isso, a gente vai fazer o cancelamento. Lembra? Eu posso cancelar esse primeiro e eu posso cancelar esse segundo. Esse primeiro fica fora da raiz, porque eu já cancelei. Então, vou repetir raiz de 2 mais. O 3 também foi cancelado, então ele vai ficar fora da raiz. E eu vou repetir o raiz de 2. Olha que legal. No final, eu fiquei com as mesmas raízes. Posso fazer a operação? Sim, eles são iguais. Então, 5 mais 3, 8. E repete a mesma raiz. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente fosse fatorar os dois aqui, no final ele ia terminar ou com a raiz de 2, ou com a raiz de 3, ou com a raiz de 5? Não tem jeito. O final dele, para eu chegar a um resultado final, essa raiz aqui, ele vai chegar sempre a um valor menor. Então, vamos para a próxima aula. Continuando a nossa aula, a gente vai agora para a multiplicação de radicais de mesmo índice. Vamos primeiro observar o que é que está dizendo o meu tema. É uma multiplicação, ou seja, um produto de radicais, porque a gente está usando raiz, de mesmo índice. O que é que significa? Observem todos esses exemplos daqui. Todos os meus índices são iguais. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tiver, exemplo, raiz cúbica de 5 vezes raiz quadrada de 6, eu não posso fazer uma multiplicação, porque os meus índices são diferentes. Então, atentem-se ao que eu estou falando em relação a índice, porque eu não posso fazer essa multiplicação. E aí depois a gente vai ver isso daqui. Todos eles podem ser multiplicados porque todos os índices são iguais. Então, prestem atenção a isso daí. Vamos lá. Aqui a gente vai ter uma propriedade na matemática que é chamada de distributiva. Quem está fora do parênteses multiplica por quem está dentro. Então, a gente vai ter duas multiplicações porque eu tenho dois valores dentro do meu parênteses. Então, primeiro com o primeiro e o primeiro com o segundo. Quando a gente fala em multiplicação, ele é diferente da soma e da subtração.
Eu disse para vocês que na soma e na subtração você não mexe com a raiz, você mexe com quem está fora. Na multiplicação e na divisão é diferente. Aí você vai multiplicar o número que está fora com o número que está fora do outro. A raiz de um com a raiz do outro. Então, vamos lá. Aqui na frente não tem nada, mas eu sei que imaginariamente vale 1. Então, o que, que eu faço aqui? Eu multiplico 1 vezes 3. 1 vezes 3 vai dar 3. E agora eu multiplico a raiz. Raiz de 5 vezes raiz de 2, a gente multiplica normalmente. 5 vezes 2, 10. Então, eu tive duas multiplicações aí. Quem estava fora da raiz e quem está dentro da raiz. Quem está fora, 1 vezes 3, 3. E as raízes, raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10, ok? Observo que esse raiz de 5 ele é positivo e esse daqui é negativo. Então, a gente faz o jogo de sinal direto. Mais com menos vai dar menos. E agora a gente vai para a segunda multiplicação. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Aqui eu não posso fazer nada. Não tem raiz de 10, então 3 raiz de 10 menos, aqui eu posso fazer. Raiz de 25 é 5. Professor, posso fazer alguma coisa aqui? Não, porque eles são termos diferentes. Observem também que aqui tem raiz e aqui não. Então não posso fazer mais nada, ele finaliza aí. Esse caso daqui já é um caso um pouco mais diferente. Por quê? Aqui eu tenho um monômio multiplicado por um binômio, ou seja, um termo multiplicado por 2. Aqui eu tenho dois termos por dois termos. O que é que vocês vão fazer? Como aqui são 2, aqui são 2, 2 vezes 2, 4. Eu vou ter que fazer 4 multiplicações, ou seja, eu vou ter que ter 4 termos aqui. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? O primeiro termo a gente multiplica pelo primeiro e o primeiro termo a gente multiplica pelo segundo termo. Tá? Vamos começar por aqui. Vamos lá. Eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Agora a gente vai para o segundo termo. Galera, aqui é mais, aqui é menos. Não pode deixar de fazer o jogo de sinal, senão você erra. Lembrando que na matemática errou um sinal, já foi. Então, mais com menos, aqui vai dar menos. Raiz de 3 vezes 5 raiz de 2. Galera, não tem nada aqui na frente. Raiz de 3, eu só posso multiplicar pelo raiz de 2. Não é isso? Se não tem nada aqui na frente, olha o que eu falei, vale 1. Então aqui vale 1. É como se fosse 1 vezes 5. 1 vezes 5 dá 5. Repete a raiz. 3 vezes 2, 6. Aí eu posso multiplicar a raiz pela raiz. Feito isso, eu agora vou pegar o segundo termo. Vou multiplicar o segundo com o primeiro daqui e o segundo com o segundo daqui. Vamos lá. Aqui o primeiro, a gente vai ter mais, tá vendo? O segundo termo com o primeiro. Aqui é mais, aqui também é mais. Então, aqui também vai ser mais. Não tem nada aqui na frente, vale 1. 2 vezes 1 dá 2. E agora a gente tem raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Então, vamos lá, mais uma vez. O mais com mais dá mais. Aqui vale 1. 2 vezes 1 dá 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Agora a gente vai com o segundo daqui. Aqui é mais, aqui é menos. Então, mais com menos dá menos. 2 vezes 5 dá 10. Repete a raiz. 2 vezes 2 vai dar 4. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês. Se eu tenho dois termos aqui e tenho dois termos aqui, 2 vezes 2, 4. 1, 2, 3, 4 termos. Feito essa multiplicação, eu agora vou ter que observar qual será meu próximo passo. Qual será meu próximo passo? Se eu olhar aqui, eu vou ver que o raiz de 9, ele existe. É um quadrado perfeito, então eu posso resolver. Assim como o raiz de 4, é um quadrado perfeito, então eu posso resolver. Raiz de 9 é 3, não é isso? Antes de resolver aqui, eu ainda tenho que passar pelo meio. Observem que esses dois termos, agora ele não tem mais multiplicação, ele é uma operação. Eu observo que as minhas raízes são iguais. Se as raízes são iguais, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a operação com o que está fora,
e vou repetir a raiz. Então, eu tenho menos 5 com mais 2. Menos 5 com mais 2, a gente diminui e conserva o sinal do número maior. 5 menos 2 vai dar 3. Como o 5 é maior, ele é negativo. Então, eu vou ficar com 3 raiz de 6. Lembrando que eu não posso mexer com a raiz. A raiz ela só vai ser mexida se for uma multiplicação ou uma divisão. Depois que você fez toda a operação aqui em cima, na parte de baixo não tem mais multiplicação. Então faça esse sistema. E aqui no final, menos 10. Eu tenho 10 raiz de 4. Vocês não podem esquecer que entre um número e uma raiz ele tem um pontinho de multiplicação. Porque para eu conseguir juntar eles só vão se juntar porque a gente tem um pontinho de multiplicação. Então vai ficar 10 vezes. Qual é a raiz de 4? 2. Então eu vou ter 3 menos 3 raiz de 6. Não posso fazer nada aqui. Menos 10 vezes 2 dá 20. Quando a gente chega aqui, eu observo que só o termo do meio tem raiz. Ou seja, esse primeiro aqui e esse último aqui, eles estão desprendidos desse termo aqui. Então, eu vou ter 3 menos 20. Eu posso fazer a operação entre esses dois aqui? Posso. Eles estão desprendidos do termo de cá. Se ele tivesse preso a uma raiz, aí não poderia, que é o caso daqui. Não tem como eu fazer essa operação, porque esse 3 está colado com raiz de 10. Se aqui eu tivesse um sinal de mais ou um de menos aqui na frente, eu podia fazer 3 com menos 5. Mas como o 3 está grudado na raiz, não pode. Eles não estão grudados na raiz. Então eu posso fazer a operação entre eles. Então eu vou ter 3 com menos 20, sinais diferentes diminuem, né, galera? E o 20 é maior. Então, menos 17. E o que eu faço com esse do meio? Vou repetir ele, tá vendo? Pronto. Deu menos 17 menos 3 raiz de 6. Posso fazer alguma coisa aqui? Não, porque eles são diferentes. Então vamos para a próxima aula. Agora eu resolvi trazer, antes de entrar em divisão de radicais, os produtos notáveis com raiz. Por quê? Porque produtos notáveis ainda tem, o pessoal ainda tem um pouco de dificuldade até para saber a regra. E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte, eu vou aproveitar o conteúdo para falar um pouquinho de produtos notáveis. Eu tenho aqui, galera, dois termos dentro do parêntese. A gente tem um binômio, né? Porque a gente tem dois termos, elevado ao quadrado. O que significa isso? Significa que eu vou ter esses dois termos multiplicados duas vezes. Não se esqueça que isso aqui é uma potência, não é isso? 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que é igual a 25. Raiz de 5 mais raiz de 3 vai ficar raiz de 5 mais raiz de 3 vezes raiz de 5 mais raiz de 3. Ou seja, eu vou multiplicar isso duas vezes. Só que se eu não quiser fazer a multiplicação dos dois termos, eu posso utilizar uma regra. E essa regra eu acho ela mais prática, ela é mais fácil para se resolver. E aí eu vou mostrar para vocês. Eu vou ensinar para vocês a primeira forma, tá? A primeira forma, vamos pela regra, tá? Eu vou ter aqui, né, raiz de 5 mais raiz de 3. Eu vou chamar isso aqui de primeiro termo, isso aqui de segundo termo. O que é que diz a regra para mim? Ele diz assim, o quadrado do primeiro termo. O que é o quadrado do primeiro termo? É o primeiro termo elevado a 2. Então, a gente vai ter, ó, raiz de 5 elevado a 2. É bom vocês colocarem um parênteses, ok? Então, o quadrado do primeiro termo mais duas vezes. Onde é que sai duas vezes? É da regra, galera. Você tem que repetir na sequência mais duas vezes. Quem a gente vai ter aqui no meio agora? A gente vai pegar o primeiro termo e vamos multiplicar pelo segundo termo. Então, o quadrado do primeiro termo mais duas vezes. O primeiro pelo segundo, mais agora, se a gente pegou o primeiro termo e elevou ao quadrado, a vez agora do segundo termo a gente elevar ao quadrado. O que a gente vai fazer aqui? Olha o cancelamento aqui e aqui. Cancelado, vai ficar o 5 puro mais. Galera, 2 está fora da raiz. Isso aqui é uma multiplicação. Lembra que eu falei?
O número que está fora da raiz não pode multiplicar por quem está dentro da raiz. Então, a gente vai repetir o 2. Agora, eu posso fazer a multiplicação entre esses daqui. Raiz de 5 vezes raiz de 3 dá raiz de 15. Mas, como eu eliminei aqui, o 3 vai ficar sozinho. Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter como a resposta o 5, eu posso somar com o 3. Eles estão desprendidos da raiz. Falei isso nessa aula aqui anteriormente. Então, eu posso somar 5 mais 3, que eu vou ter aqui 8, mais, não posso fazer nada com esse termo do meio. 2 raiz de 15. Bom, terminei aqui. Essa foi a primeira forma. Vamos para a segunda forma. A segunda forma é a multiplicação dele duas vezes. A gente vai ter aqui raiz de 5 mais raiz de 3 vezes raiz de 5 mais raiz de 3. Aí, lembra do que eu falei? 2 vezes 2, 4. Eu preciso de 4 termos aqui. Então, a gente vai ter o primeiro com o primeiro e o primeiro com o segundo. Galera, tudo aqui é raiz. Então, eu posso multiplicar um pelo outro. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Ele é todo positivo, ó, sinal de mais e mais, então mais aqui. Agora, raiz de 5 vezes 3 vai dar o quê? Raiz de 15. Feito isso, agora eu vou multiplicar o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Então, a gente vai ter raiz de 3 vezes raiz mais, ele é todo positivo, raiz de 3 vezes raiz de 5 dá raiz de 15, mais, novamente, porque ele é todo positivo, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Então, raiz de 25 é 5, mais. Galera, isso aqui, ó, eu posso somar. Lembre-se, isso aqui é uma soma. Como eu não sei quem está aqui na frente da raiz, eu sei que vale 1 e aqui também vale 1. E aí eu vou somar. 1 mais 1, 2, repete a raiz de 15, mais raiz de 9, 3. Aí a gente chega a mesma coisa que aqui, ó. Vamos pegar o 5, vamos pegar o 3. E a gente vai somar. 5 mais 3, 8, mais não posso fazer nada com 2 raiz de 15, eu vou repetir ele. E aí eu mostro para vocês que eles são iguais. Tá vendo? Ou seja, quando você for calcular produtos notáveis, vocês vão ter essas duas formas. A primeira pela regra ou a segunda multiplicando ele duas vezes. Aí cabe você ver qual é a forma mais prática para você resolver. Nesse caso aqui, eu coloquei um valor, é uma outra multiplicação, só que eu quis trazer um positivo e um negativo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer ele para cá, 7 menos raiz de 10 elevado ao quadrado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer da forma do primeiro caso, porque esse de cá eu já expliquei. Aí eu vou aplicar a regrinha para mostrar para vocês como é que a gente faz. Então aqui a gente vai ter o primeiro, aqui o segundo. Então, a gente vai ter o quadrado do primeiro, que é 7 ao quadrado. Aqui não precisa de parênteses, você pode colocar, claro, mas não precisa porque eu não tenho raiz. Então, vai ficar o quadrado do primeiro. Se aqui é mais pela regra, aqui vai ser menos. Aqui é o quadrado da soma, aqui é o quadrado da diferença. Então, duas vezes. Lembra da regra? Então, o primeiro termo vezes o segundo termo. Só que o último sinal, ele é positivo. Mesmo aqui sendo negativo, você não troca o sinal de trás. O negativo aqui indica que é apenas o sinal da frente. Tem muita gente que chega aqui e bota menos e cá também. Tá errado. É só o primeiro que vai trocar. O segundo, não. E o último elevado ao quadrado também. Primeiro eleva o quadrado e o segundo também eleva o quadrado. O que é que a gente vai ter aqui? 7 ao quadrado é 49. Repete o menos. Isso aqui, ó, eu posso multiplicar. É uma multiplicação normal. 2 vezes 7, 14. Aí eu vou repetir a raiz de 10
porque eu ensinei a vocês, eu só posso multiplicar raiz com raiz. Esse raiz de 10 eu não vou fazer com o de cá, tá? Esses dois termos, eles estão fora da raiz. Aí eu posso multiplicar eles, mas no caso do raiz de 10, não. Mas aqui vai ficar, ó, cancelado, vai ficar 10. E aí a gente chega à mesma situação que aqui e aqui. Esse valor daqui, ele está desprendido. Esses dois estão desprendidos daqui do meio. Então a gente vai ter 49 mais 10 dá 59 e o do meio eu vou repetir. Posso fazer alguma coisa aqui? Não, porque esse termo é diferente desse. Então aqui eu peguei o quadrado da diferença e apliquei a regra dos produtos notáveis. A gente fez com a soma, aqui com a subtração. Lembrando que vocês também podem fazer essa regrinha por essa forma também. Aí vocês vão ver qual é a forma mais fácil para vocês. E vamos prosseguir a nossa aula. E agora nós vamos para a parte de divisão de expressões com radicais. Já falamos de soma, subtração, multiplicação, coloquei produtos notáveis, agora a gente vai para a parte de divisão. É bem simples. Eu expliquei para vocês na multiplicação que eu só posso fazer a divisão ou a multiplicação de radicais se a gente tiver os expoentes, os índices iguais, perdão, os índices iguais. Então a gente tem aqui, ó, índices iguais, aqui também. Posso fazer a divisão? Vou fazer a divisão da forma comum. A gente vai repetir a raiz aqui, 40 dividido por 2, 20, ó, como é fácil. Apenas divisão comum. Aqui a gente vai repetir o 3, que é o índice, e a gente vai dividir 27 dividido por 3, vai dar 9, normalmente. Aqui nesse caso, o que é que a gente vai fazer? A gente também tem uma divisão. Lembre-se que a divisão ele pode vir com 2 pontos ou ele pode vir com traço. Isso aqui é uma fração. Toda fração é uma divisão. Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou repetir a raiz, eu vou repetir o meu índice e vou fazer a divisão normalmente de cima para baixo, do numerador para o denominador. Prestem atenção, 81 dividido por 3 dá 27. Agora a gente tem as letras, eu vou repetir o x. Na divisão, a gente subtrai os expoentes. Como não tem nada aqui, ó, é a mesma coisa que ter 1. Então a gente vai subtrair. 2 menos 1 dá 1. Então, na hora que a gente vai fazer essa divisão, a gente tem que fazer passo a passo. Nesse caso aqui, a gente repete a raiz, a gente repete o índice. Primeiramente, a gente vai para a parte dos números, para depois ir para a parte das letras. Então, 81 dividido por 3, 27. Repete o x, aqui a gente subtrai. 2 menos 1 dá 1. Se fosse uma multiplicação, a gente somaria os expoentes, mas não é uma multiplicação, é uma divisão. Então, a gente vai fazer o contrário. 2 menos 1 dá 1. E vamos para a nossa próxima aula, porque a gente vai aprender agora como fazer com os índices diferentes. Aguardo vocês. Então, pessoal, a gente vai para a nossa próxima fase com o tema radiciação. A gente agora vai para multiplicação e divisão com os índices diferentes. Observem que nesses 3 casos, os nossos índices eles são diferentes. Aí a gente vai ter que parar, que é um pouquinho mais complexo, para entender como é que a gente vai conseguir resolver. Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer é colocar a raiz e o 7 elevado ao quadrado. E aqui vocês vão colocar o 6 elevado ao cubo. O que que eu vou fazer? O 3 e o 4 são diferentes. E a minha ideia é torná-los iguais. Só tem uma forma, que é pelo método do MMC. O que que a gente vai fazer aqui? Vai tirar o MMC de 3 e de 4, ok? Então vamos lá. Ele tem par, o número 4, então a gente vai por 2. 3 não pode, a gente repete. 4 dividido por 2 dá 2. Ainda tem par, a gente vai por 2. Então vai dar 3. 2 dividido por 2 dá 1. E aí não posso mais por 2, vou para o próximo, que é o 3, que vai ficar 1 e 1. Então a gente vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Esse aí é o primeiro método. Então, eu já sei que o MMC é 12. O que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar o 12 aqui e o 12 aqui. Feito isso,
eu vou agora repetir o 7 e vou repetir o 6, colocando já aqui o 12 e o 12. O que é que a gente vai fazer? Aquele mesmo método que vocês utilizam quando vocês tiram o MMC. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então a gente vai ter, ó, 12, aqui 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão dividir o índice pelo índice e o resultado vocês vão multiplicar pelo expoente. Então, 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui nesse caso, eu coloquei só um exemplo de como a gente procede com o MMC. Chegando aqui, vocês vão perceber que eles cumpriram com o que está sendo pedido, transformar os índices em números iguais. Aqui a gente tem um outro exemplo. Ó. A gente vai pegar aqui, ó, raiz de A quinta e raiz de A ao cubo. Esse é o primeiro passo. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai tirar o MMC de 8 e de 6. Então, vamos lá. 8 e 6. A gente começa pelo 2, porque tem par. Então, 8 dividido por 2 dá 4. 6 dividido por 2 dá 3. Ainda tem par. Vai por 2, 4 dividido por 2 dá 2, repete o 3, ainda tem par. Vai por 2 mais uma vez, 2 dividido por 2 dá 1, sobram 3, o 3 é pelo 3 que vai dar 1, que vai dar 1. E aqui a gente vai multiplicar. Lembre-se que do lado de cá, eu só paro de fazer a fatoração quando ele chegar até o número 1. E aqui eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2 vezes 8, 8 vezes 3, 24. Então, o que a gente vai fazer aqui? O MMC dele é 24. Agora, eu vou colocar a raiz aqui novamente, boto o A, aqui vou repetir o A, e a gente não pode esquecer de colocar o índice. O que é que a gente vai fazer, galera? A gente vai dividir por esse e multiplicar por esse. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 5, 15. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 3, 12. E aí a gente chega até a parte final, tá vendo? Sendo que os meus índices, eles se tornaram iguais. Aqui a gente vai para a parte de divisão, que é o mesmo procedimento. A gente vai repetir o 10 dividido, vai repetir o 10. O que é que a gente vai fazer aqui, galera? Tirar o MMC de 2 e de 3. Então, 2 e 3. Eu tenho um par por 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não pode, repete. O próximo é 3, que vai dar 1. 3 dividido por 3 dá 1. A gente vai multiplicar. 3 vezes 2, 6. Então, o MMC, ó, 6. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai repetir mais uma vez as raízes. Não podemos deixar de colocar o número 6. E agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui vocês vão observar que não tem nada no expoente. Quando não tem nada no expoente, ele equivale a 1. Aqui também equivale a 1. Não se esqueçam, toda vez que eu tenho uma potência e que não existe nada na parte de cima, a gente coloca o 1, porque existe esse 1 aí em cima que representa. E aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dividir e multiplicar. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, ó, 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. E aí, como é que eu dou minha resposta? Repito, né, o 10, coloco o meu índice, que já está igual, né, já consegui igualar. Na divisão, a gente vai fazer o quê? Com as bases que são iguais. Na divisão de bases iguais, a gente subtrai os expoentes. Então, 3 menos 2, aqui a gente vai achar 1. Se fosse uma multiplicação, eu somaria os expoentes. Mas como é uma divisão, eu subtraio os expoentes. E aí eu chego ao meu resultado final da forma como eu expliquei. Então, vamos recapitular aqui. O que eu vou fazer?
eu vou ter que fazer com que esses índices eles se tornem iguais. O único método é o MMC. Então eu tirei aqui, vamos pegar esse exemplo. Peguei o MMC de 8 e de 6, achei 24, tá? Coloco 24 respectivamente nos seus índices. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir pelo mesmo índice e o resultado eu vou multiplicar pelo meu expoente, ó. 24 por 8 dá, 24 por 8 dá 3, 3 vezes 5 dá 15. 24 dividido por 6 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Feito isso, vocês vão parar para observar que os meus índices são iguais. E por que isso? Porque se tiver algum tipo de operação para fazer, eu já vou poder mexer com ele porque os meus índices são iguais. Então vamos para a próxima aula. E agora nós vamos para a última parte de radiciação, ok? Já aprendemos as propriedades, já mexemos com as 4 operações, agora a gente vai para a última parte que a gente chama de racionalização. O que significa uma racionalização? Pessoal, vocês podem observar que na minha parte de baixo, onde tem a raiz, a gente chama de denominador, o que a racionalização faz? Ele faz com que no cálculo, no final, essa raiz ela suma. Ele não pode ter no final, no resultado, o resultado com o denominador sendo uma raiz. Então a nossa principal função é fazer com que essa parte de baixo do denominador, a raiz suma. E todos eles aqui, ó, nós temos raízes. Então a gente vai fazer com que essa raiz ele saia daí para que a gente consiga racionalizar. Como é que a gente faz aqui? 2 sobre raiz de 3. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar um pontinho de vezes, e esse raiz de 3, o que está no denominador, ele sobe e desce. Então a gente vai ter raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Somente isso. É sempre o denominador que tem que subir e descer, e utilizando multiplicação. Como é que a gente fica aqui? Vai ficar 2 raiz de 3. Eu disse para vocês que eu não posso multiplicar o 2 pelo 3. Por que isso? Porque o 2 não tem raiz e o 3 tem. Eles são diferentes, então o 2 vai ficar sozinho e o raiz de 3 também vai ficar sozinho. Nesse caso do denominador é diferente. Os dois têm raízes. Se os dois têm raízes, eu posso multiplicar. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Então, eu vou ficar com 2 raiz de 3 sobre raiz de 9, 3. Observem, nós começamos com raiz e nós terminamos sem raiz. Esse daqui é o meu resultado. Vamos fazer a mesma coisa aqui no de baixo, ó. A gente coloca um pontinho de vezes, coloca o tracinho. O raiz de 5, que é o de baixo, ele sobe e desce. Ó. Então, a gente vai ter o quê? Raiz de 2 vezes a raiz de 5, eu posso multiplicar. Vai dar raiz de 10. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Então, a gente vai ficar com raiz de 10, porque não tem raiz de 10. E a gente vai fazer raiz de 25, 5. Começamos com raiz, terminamos sem raiz. Esse é o resultado. Aqui agora, vamos fazer a mesma coisa, ó. Pontinho de vezes, sobe o raiz de 2 e desce o raiz de 2. O que a gente vai ter aqui? O 8 está sozinho, então eu vou repetir ele, porque na frente do raiz é 1. Não tem nada na frente, é 1. 8 vezes 1 dá 8. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Então, a gente vai ficar com 8 raiz de 6 sobre raiz de 4, 2. Termina a conta aí? Não. O que é que tem aqui? Eu tenho, vamos esquecer a raiz. Eu tenho o número 8 do lado de fora e o número 2. E aqui não tem raiz. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar quem está do lado de fora, que é o 8, e simplificar por 2. Eu posso pegar ele, ó, dividir por 2. E esse aqui também dividir por 2. É uma simplificação. 8 dividido por 2 dá 4. Então, vai ficar 4 raiz de 6. 2 dividido por 2 dá 1, né, galera? Só que eu não preciso colocar sobre 1, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, como eu simplifiquei aqui o 2 por 2, não há necessidade de eu colocar sobre 1. Eu posso terminar o resultado dessa forma, ok? Aqui agora já começa a complicar um pouquinho mais, né? Aqui a gente tem agora um binômio, nós temos 2 termos embaixo. O que a gente vai fazer?
a gente vai fazer a mesma coisa que eu expliquei no de lá. Quem está embaixo sobe e desce. Porém, tem uma regrinha aqui. Esse termo que está embaixo, por ele ter dois termos, ele sobe e desce, só que eu sou obrigado a trocar esse sinal. Se ele é mais, ele vai se tornar menos. Aí eu vou colocar ele entre parênteses, ó. Raiz de 5 menos raiz de 3. E aqui embaixo, novamente, raiz de 5 menos raiz de 3. Não pode esquecer, isso só vai acontecer quando eu tiver dois termos. Aí você troca o sinal. O que eu vou ter aqui? Propriedade distributiva. 5 vezes raiz de 5 dá 5 raiz de 5. Porque eu não posso multiplicar o 5 pelo 5. Mais com menos, menos. 5 vezes raiz de 3 dá 5 raiz de 3. Nesse caso aqui, a multiplicação entre eles, eu digo que é uma multiplicação mais rápida. Como um é mais, o outro é menos e os termos são iguais, eu posso fazer isso. Ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Mais com menos dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Eu tenho uma obrigação de multiplicar isso 4 vezes? Não. Por que eu não preciso? Porque os termos são iguais e os sinais são diferentes. Nesse caso daqui, sempre na racionalização, um vai ser mais e o outro vai ser menos. Tome cuidado. Ah, aqui é mais e o meu deu mais aqui também. Não. Um tem que ser mais e o outro tem que ser menos, porque quando ele sobe e desce, ele sobe com sinal trocado, tá? Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter 5 raiz de 5 menos 5 raiz de 3. Eu não posso fazer a operação porque as raízes são diferentes. Raiz de 25 dá 5 menos raiz de 9 dá 3. Então, eu vou ficar com o que aqui? Repito a parte de 5, né? Que é 5 raiz de 5 menos 5 raiz de 3. E faço aqui 5 menos 3, 2. Ou seja, não há nada para poder fazer aqui, porque os termos são diferentes. Então, agora, a gente vai para esse exemplo aqui que eu coloquei, que ele é um exemplo diferente e tem uma pegadinha aqui. Galera, eu sei que a parte de baixo ele vai ter que subir e descer multiplicando. Porém, vocês têm que prestar atenção a uma coisa. Observem que esse 3 está colado com a raiz. Quando ele estiver colado com a raiz, isso significa que é um pontinho de multiplicação. O 3 não pode subir nem descer. Aqui nesse caso, sobe apenas a raiz de 10, tá? Ele é diferente por quê? Porque se eu tivesse um número separado da raiz por um sinal de mais ou menos, aí ele iria. Mas nesse caso aqui, ele está colado com a raiz, é um pontinho de vezes. Então, 3 ele não pode subir. Sobe apenas o raiz de 10. Então, a gente vai ter 8 vezes raiz de 10 dá 8 raiz de 10 sobre... Aqui a gente vai ficar com 3 vezes. Não posso multiplicar ele. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 100. Então, eu vou ficar com 8 raiz de 10 sobre 3 vezes raiz de 100 dá 10. Então, eu vou ficar com 8 raiz de 10 sobre 3 vezes 10, 30. A gente chega à mesma ideia que esse daqui. Fora da raiz eu tenho 8 e 30. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar por 2, ó. Tá vendo? Então, como é que vai ficar aqui? 8 dividido por 2 dá 4, vai ficar 4 raiz de 10 sobre 30 dividido por 2 dá 15. Ele chega até o ponto máximo de simplificação, não tem mais o que eu fazer aí. Nesse caso daqui, ele já é um pouco diferente do de cá. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar o tracinho e esse termo daqui, ele vai subir todo, porque esse 2 ele está separado da raiz com menos, então eu posso fazer isso. Então, ele vai subir com o sinal trocado, ó, 2 mais raiz de 2, 2 mais raiz de 2, tá? Ó. Então, a gente vai ficar com o que aqui? A gente vai ter que multiplicar 4 vezes. Nesse caso aqui, ele é diferente desse. Por quê? Um é mais, o outro é menos. Aqui os dois são mais. Se os dois são mais, eu preciso multiplicar 4 vezes. Então, a gente vai ter a propriedade distributiva. Primeiro com primeiro,
né? Primeiro com o segundo. Então, a gente vai ter 2 vezes 2 vai dar 4, mas ele é todo positivo. Se ele é todo positivo, o único sinal que eu vou utilizar é o de mais. 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2, mais... Agora, a gente vai pegar o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Então, a gente vai ter raiz de 2 vezes 2 dá 2 raiz de 2, mais raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente vai ter raiz de 4. Já o de baixo, pessoal, eu não preciso multiplicar 4 vezes. Por quê? Os termos são iguais, mas os sinais são diferentes. Aqui a gente vai para uma forma mais rápida. Primeiro com primeiro, 2 vezes 2, 4. Jogo de sinal, menos com mais, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Aqui a gente vai fazer o quê? Eu posso achar raiz de 4 aqui. Então, eu vou ficar com 4 mais. Esses termos aqui, ó, eles são iguais, ó. Tá vendo? Se eles são iguais, eu posso somar. 2 mais 2, 4 raiz de 2. Cuidado, não pode somar essas duas raízes. Isso aqui é uma operação de adição. Soma apenas o que está fora. Mais raiz de 4, 2. E aqui eu vou ter 4 menos raiz de 4, 2. O que é que eu vou ter aqui agora? Vamos lá. Eu vou ter esse termo aqui, ele é igual a esse termo aqui. Se eles são iguais, eu posso somar. 4 mais 2, 6, mais, vou repetir, 4 raiz de 2. E aqui embaixo eu posso fazer 4 menos 2, que vai dar 2. Termina aí? Não. Uma outra coisa que vocês precisam ter muita atenção. Prestem bem atenção. Eu tenho 6, 4 e 2. Os 3 são divisíveis por 2. Se os 3 são divisíveis por 2, eu posso fazer a simplificação deles por 2. Ó. Esse eu divido por 2, esse eu divido por 2 e esse eu divido por 2. Todos eles precisam ser simplificados. Eu só não posso mexer com a raiz. Então, o que é que eu vou ter aqui? 6 dividido por 2 vai dar 3, mais 4 dividido por 2 vai dar 2 raiz de 2. E aqui, galera, 2 dividido por 2 dá 1. Aquilo que eu falei, quando tem 1 aqui embaixo, não precisa a gente colocar. Mas já que tem uma divisão por 1, vai dar ele mesmo, tá? Ou seja, essa aqui é a minha resposta. Mas eu vou tirar uma dúvida de vocês também, porque é a dúvida de alguns alunos. Professor, o senhor simplificou os 3, beleza. Mas vamos supor que eu tivesse assim. Vou pegar um exemplo. 8 mais 5 raiz de 2 sobre 4. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Tá vendo? Eu posso simplificar? Não. Por que eu não posso? Esse é por 2, esse é por 2, mas o 5 não é por 2. E eu não posso simplificar o 8 e o 4 e deixar o 5 aí? Não. É obrigado você a simplificar os 3. Como um deles não pode ser simplificado pelo mesmo número, eu não posso fazer mais nada aí. Então ele finaliza aqui, não tem o que fazer. Esse caso foi diferente. O 6, o 4 e o 2, os 3, podem ser simplificados por 2. Então, por isso, eu fiz essa simplificação. E agora a gente vai exercitar. Vamos lá. Então, agora vamos exercitar um pouquinho tudo que a gente aprendeu nessa aula número 2. E essa questão eu trouxe justamente para a gente utilizar um pouquinho de figura geométrica, né? Calcule a área do quadrado. Galera, eu tenho um quadrado, vocês sabem que o quadrado possui todos os lados iguais, aonde ele me diz que o lado desse quadrado ele é representado por 3 mais raiz de 3. Toda vez que eu quero calcular uma figura geométrica e eu quero achar a área dele, existem fórmulas específicas para cada uma dessas figuras. E a área do nosso quadrado, a gente tem na fórmula, a área é igual a L ao quadrado. L indica o lado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o lado e a gente vai substituir justamente aqui na fórmula. E como é que vai ficar? Ó, a área é igual a L ao quadrado. Então, a gente vai pegar 3 mais raiz de 3 e a gente vai elevar ele ao quadrado. E aí, o que acontece aqui? Chega naquela parte de produtos notáveis que eu ensinei aqui na aula.
vocês têm duas formas para poder resolver isso aqui. Ou pelo método da fórmula, né, da regrinha, ou vocês podem multiplicar isso aqui duas vezes. Bora fazer pela fórmula da regrinha? Vamos lá. Aí eu chamo esse aqui de primeiro e esse aqui de segundo. Então a gente vai ter o quadrado do primeiro termo, isso aqui é uma soma, mais duas vezes, que é da regrinha. Quem vem para o meio? A multiplicação deles, ó, o primeiro multiplicado pelo segundo, mais. Se o primeiro elevei ao quadrado, agora o último eu também elevo ao quadrado. Não esqueçam de colocar parênteses, tá bom? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que a gente vai achar 9. Isso aqui é uma multiplicação, então, mais. Multiplicamos o que está fora, 2 vezes 3, 6. Repetimos a raiz, porque eu não posso multiplicar ela, porque não existe uma outra raiz para multiplicar com ela, mais aquela propriedade do cancelamento. Cancelei, o 3 vai ficar fora. Chegando aqui, eu tenho fora o 9 e o 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar. 9 mais 3 vai dar 12. E o termo do meio eu vou repetir. Ou seja, eu tenho aqui uma figura geométrica, onde eu achei a área dele, substituí o valor dado do lado, né, elevado ao quadrado, e aí eu utilizei os produtos notáveis para poder chegar à resolução. Lembrando que vocês podem utilizar a segunda forma que está na aula também. Vocês fazem da forma que vocês acharem mais viável para vocês. Vamos para a próxima questão. Então, pessoal, vamos para mais uma questão. Olha o que ele está dizendo. Verifique se x igual a 2 mais raiz de 2 torna verdadeira a igualdade que é essa equação. Primeiro, a gente deve interpretar o que está pedindo. Não adianta você olhar e fazer o que vem na cabeça. Tem que interpretar. E hoje em dia é um problema. As pessoas pegam as questões, elas não leem, elas não interpretam e elas acabam se confundindo justamente pela falta da leitura. Matemática é problema. Problema tem que ter raciocínio. Se não tiver raciocínio, você não parar para entender o que a questão está pedindo, você não faz a questão. E o que ela está dizendo? Ela quer uma verificação. O que é verificar? É eu procurar saber se aquilo que eu estou pedindo é verdadeiro ou é falso, né? E ele está dizendo que quer saber se isso torna essa igualdade verdadeira. Quando ele fala em igualdade, eu tenho um sinal de igual aqui. Existe uma expressão antes do sinal de igual e existe uma outra depois do igual. Depois do igual eu tenho um zero. Eu preciso verificar se eu utilizar isso aqui, eu consigo do lado de cá fazer com que o resultado daqui seja igual ao de cá. E o que é tornar o resultado daqui igual ao de cá? É fazer com que essa primeira parte aqui ele também se torne zero. Se eu pegar e tornar essa parte zero e ficar igual ao zero daqui, indica que a verificação é ok. Mas também pode acontecer de você substituir e não dar um resultado igual. Ao invés de zero aqui, sei lá, dá menos 1. Né? Então, é uma verificação. Você vai me provar se realmente, na hora da verificação, isso aqui vai ser igual. Ele já está me dizendo uma segunda coisa, que x vale isso daqui. Se x vale isso daqui, significa que aonde tiver x aqui, eu também vou colocar isso daqui. Eu vou fazer uma substituição. Eu tiro o x daqui e no lugar do x eu substituo por 2 mais raiz de 2. E como é que fica isso daqui? Aqui, ó, no lugar do x, como tem um expoente, eu sou obrigado a colocar o parênteses e vou colocar 2 mais raiz de 2 e eu vou elevar ele ao quadrado. Porque ele pede, é uma potência. Então, eu fiz uma substituição. Tirei x, substituí pelo valor dado. Menos, tudo na sequência, ó, 4. Entre um número e uma letra, a gente tem um pontinho de vezes. E aí, no lugar de x, mais uma vez, eu vou substituir por 2 mais raiz de 2. Como isso aqui é um binômio, eu sou obrigado a abrir parênteses também, ó. 2 mais raiz de 2, fecho. E tem um final da expressão, que é mais 2 igual a 0. Galera, eu não fiz muita coisa não. A única coisa que eu fiz foi remover esse x e colocar no lugar dele 2 mais raiz de 2, obedecendo o que ele está me pedindo. Entre o número e uma letra, um pontinho de vezes, e aqui como eu tenho uma potência, eu coloco entre parênteses o valor elevado ao quadrado.
Aqui tem uma coisa também, lembra que eu falo que matemática é organização? Eu vou chamar isso aqui de cálculo auxiliar. O que é um cálculo auxiliar? Não é nada mais do que uma organização. Eu tenho que resolver isso daqui. Para não fazer uma confusão aqui e depois substituir, eu prefiro resolver isso aqui separadamente e o resultado a gente joga para cá. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho um produto notável, que eu posso fazer pela regrinha como eu ensinei a vocês, ó, elevado ao quadrado. Como é que a gente resolve isso aqui? Ó, primeiro termo, segundo termo. Então, o quadrado do primeiro termo mais duas vezes. O primeiro vezes o segundo, mais, se o primeiro foi elevado ao quadrado, agora o último também é elevado ao quadrado, entre parênteses. 2 ao quadrado dá 2 vezes 2, que dá 4, mais multiplicação normal, 2 vezes 2, 4. Repete o raiz de 2, porque a raiz não posso mexer com ela, mas aqui eu faço o cancelamento, vai ficar o 2 puro. Aí eu posso somar 4 mais 2, porque eles não estão presos à raiz. Então, 4 mais 2 vai dar 6, mais 4 raiz de 2. Aqui eu não faço mais nada, porque eles são diferentes. E agora eu faço o quê? Jogo para lá, ó. 6 mais 4 raiz de 2. Fica mais organizado, tá vendo? Aqui eu tenho uma propriedade distributiva. Quem está fora multiplica por quem está dentro. Então eu vou multiplicar duas vezes. Primeiro com o primeiro e o primeiro com o segundo. Vamos obedecer o sinal. Menos com mais dá menos. 4 vezes 2, 8. Menos com mais dá menos. 4 vezes raiz de 2 dá 4 raiz de 2. E vamos repetir o que sobrou. Pronto. Resolvi o produto notável, está aqui. Resolvi a distributiva, está aqui. E o final eu repeti. O que não for feito, como esse final aqui do mais 2 igual a 0, você vai levando até o final. O que, que eu vou fazer aqui, galera? Ó, eu tenho esse que é raiz com esse que é raiz, ó. Mais 4 raiz de 2 e menos 4 raiz de 2. A gente chama isso de simetria. E o que é simetria? É quando você tem valores iguais com os sinais trocados. Toda vez que acontecer isso, você faz o cancelamento, ele sempre vai ser zero. Então, esse e esse, ó, manda embora, porque eles são iguais com sinais diferentes. O que é que sobra para mim aqui, gente? 6, né? Menos 8 mais 2 igual a 0. Lembre-se que o sinal de um número, ele está sempre na frente. Então, 6 passa para cá, o 8 é negativo aqui na frente, o mais 2 igual a 0. Vamos fazer agora o cálculo. Mais 6 com menos 8, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do número maior. Então, eu vou ficar com menos 2 mais 2 igual a 0. Ó, galera, outra simetria. Números iguais com sinais diferentes. O que é que a gente faz? Ó, tchau, tchau. Se eu cancelei, ele vai ficar 0. Então, 0 é igual a 0. Olha que legal. O que é que isso está me mostrando? Que a verificação disso daqui ela é verdadeira. No momento em que eu substituir por x esse valor daqui, eu consigo fazer com que o primeiro membro zere. E isso mostra que 0 é igual a 0. Então, a verificação está correta. Temos mais uma outra questão para resolver. Vamos lá. Então, vamos para a terceira questão. Ó, pessoal, simplifique a expressão e aqui está me dando essa expressão. Aí você olha de primeiro e pensa assim, rapaz, eu não sei nem para onde é que vai isso daí. Aqui é o seguinte, aqui eu tenho raiz de 2, ele está sozinho, mas aqui, ó, eu tenho uma fração, aonde essa fração no denominador eu tenho uma raiz. Isso aqui já me remete logo à racionalização. Lembra que eu falei para vocês na aula? Toda vez que vocês tiverem uma raiz no denominador, vocês vão ter que fazer de tudo para que essa raiz ela suma. Só que eu tenho um sinal de menos, ou seja, eu tenho aqui um termo e aqui eu tenho outro termo. O que eu faria aqui logo de início? Eu aqui teria que tirar o MMC. Só que se você fosse tirar o MMC, você colocaria sobre 1 e tiraria o MMC, mas eu vou ensinar o MMC de uma forma mais prática para vocês, tá? Esse termo daqui não tem nenhum denominador. Então, o que você vai fazer? O termo daqui de baixo, você vai multiplicar com o termo de cima. Como é que a gente multiplica esse com esse?
vai virar uma propriedade distributiva. Por quê? Porque aqui fora eu vou ter um termo e dentro eu vou ter dois termos. Se aqui fosse um termo só, eu multiplicaria logo. Mas como aqui são dois termos, eu sou obrigado a fazer toda a armação. Então vamos multiplicar raiz de 2 por 1 menos raiz de 2. Ele vai ficar assim, ó. Raiz de 2, né? Que é ele multiplicado por 1 menos raiz de 2. Tá vendo? A propriedade ficou distributiva. Só que na sequência, o que é que está sobrando para mim? Menos e o raiz de 2. Então, ó, menos raiz de 2 é o que está sobrando. E o meu denominador, a gente vai repetir o que está aqui embaixo, ó. 1 menos raiz de 2. Pronto. Então, eu multipliquei, vai virar distributiva, armei aqui. Sobrou menos raiz de 2, não pode esquecer. Sobre, a gente vai pegar essa parte de baixo e vai repetir. Então, vamos lá, vamos continuar. O que é que eu tenho aqui? A parte de baixo, pessoal, não tenho o que fazer agora. Então, vai ficar 1 menos raiz de 2. E vamos fazer a parte de cima. Aqui eu tenho uma distributiva, ó. O que está fora multiplica pelo que está dentro. Então, a gente vai ter raiz de 2 vezes 1 vai dar o próprio raiz de 2. Mais com menos dá menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Lembrando que está sobrando aqui o próprio raiz de 2. Tá vendo? Então, vamos continuar. O que a gente vai ter aqui agora? Se eu olhar aqui na parte de cima, eu tenho duas coisas para fazer. Raiz de 2 com menos raiz de 2 é uma simetria. Eu falei isso na questão anterior. A simetria é quando você tem termos iguais com sinais trocados. O que eu posso fazer aqui? Ó? Tchau, tchau. Manda embora, não tem mais o que fazer. Sobrou aqui o quê? Menos raiz de 4 é 2. Né? Então, vocês não podem esquecer de colocar o sinal de menos. É um erro constante do pessoal. Esquece e bota qualquer coisa. Não. O sinal está à frente da raiz. Raiz de 4 é 2. E o que é que a gente vai ficar embaixo? Com 1 menos raiz de 2. Chegou aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho uma racionalização. Por quê? Eu já vejo de cara que eu tenho raiz no denominador. Então, a gente vai fazer aquele método de a parte de baixo sobe e desce com o sinal trocado. Então, vezes, ó, vou repetir aqui, ó, entre parênteses, 1 mais raiz de 2, e aqui embaixo, 1 mais raiz de 2. Então, os dois termos sobem e descem, e o sinal do meio eu vou transformar de menos para mais. Eu alterei. Então, vamos lá. Igual, a gente vai ter agora aqui. Olha o sinal distributiva mais uma vez. Primeiro com primeiro e o primeiro com o segundo. Menos com mais vai dar menos. 2 vezes 1, 2. Menos com mais dá menos. 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Lembrando que vocês não podem multiplicar esse 2 por esse 2, tá bom? Multiplica por quem está fora. E essa parte aqui de baixo, eu posso fazer direto, ó. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. 1 vezes 1 vai dar 1. Menos com mais vai dar menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Vamos lá. A parte de cima a gente vai ter menos 2 raiz de 2. Eu ainda não posso fazer nada, porque esse menos 2 está sozinho. Esse menos 2 aqui está com a raiz, então eu não posso fazer menos 2 com menos 2 lá em cima, não. Não tem como. Vamos ainda aqui para baixo. 1 menos. Raiz de 4 é 2. A gente ainda tem uma operação aqui, então vamos fazer essa operação mais uma vez. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Sobrou, vamos passar o traço. A parte de cima, menos 2 raiz de 2, né? Aqui a gente vai ter mais 1 com menos 2, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do número maior. Então, 2 menos 1 vai dar 1, vai dar negativo. E o que é que sobra aqui para a gente finalizar? Lembre-se que o que está em cima, quando é dividido por 1, dá ele mesmo. Porém, o sinal de menos
o que é que ele vai fazer? O sinal de menos, ele vai trocar o valor os sinais de cima. Então, a gente vai repetir o de cima como mais e esse daqui também como mais. Porque a gente vai ter o termo de cima dividido por 1 é ele mesmo. Só que esse 1 ele está o quê? Negativo. E qual o papel desse negativo? A gente transformar os sinais, a gente troca. É como se a gente fizesse menos com menos, mais, menos com menos, mais. E aí o que é que acontece? Não tem denominador, não tem raiz, a gente finaliza a questão com 2 mais raiz de 2.